Boa noite, tudo bem? Como é que estão as coisas aí contigo? Seja bem-vindo para esse culto online mais uma vez nesse domingo, dia 31 de maio, último dia desse mês, né? Finalizando mais um mês, você está podendo estar aí, participar, então é uma vitória. Estamos aqui para celebrar mais uma vitória, conseguimos passar por mais um mês. Que Deus nos guie nesse próximo mês que está iniciando agora. Estamos com as nossas reuniões presenciais ainda suspensas, então é muito importante que você participe dessas transmissões online que a gente tem feito toda semana. Você reúna sua família nesses horários e participe com a gente, né? Muito essencial que isso ocorra. A gente não pode perder o hábito, né? O hábito de congregar, o hábito de estarmos juntos como igreja, para ouvir a palavra, para cantar, para celebrar a vida. Então eu tenho te encorajado nesse período, você no seu conforto aí, que hoje está bem mais fácil agora, por enquanto, né? Nesse sentido, a gente não tem que sair de casa, não precisa pegar trânsito, não precisa pegar ônibus. Tem o problema da falta da interação humana, né? Assim, física, mas temos a nossa interação aqui nesse período, então fique firme aí, daqui a pouco a gente vai iniciar a nossa mensagem, mas vai se preparando. Tá frio, né? Esfriou, mas que o frio externo não esfrie nossa alma. Vamos ouvir uma música Boa Graça, para a gente se preparar para refletir muito sobre maturidade espiritual no livro de Tito. Esse livro ele é muito interessante, um livro bem pequeno, espero que você esteja lendo. Leia esse livro durante esse período que nós vamos refletir nos seus trechos. E o assunto de hoje vai ser maturidade espiritual. Então se prepare, daqui a pouco a gente vai começar. E vai se acomodando, vai compartilhando, vai enviando esse vídeo para seus conhecidos, seus amigos. Pega o link dele aí, manda para o WhatsApp dos seus amigos, fala, vamos ver a mensagem da palavra, vai ser interessante. Então te espero aqui daqui a pouquinho para a gente iniciar, tá bom? Deus abençoe. Povo se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se unirão. Não me entrego ao ergo a cabeça e olho para o alto, com os olhos deste amor. Deus me ama assim como eu sou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça e olho para o alto, com os olhos deste amor. Deus me ama assim como eu sou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei.
em seu trono, adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Então, diante da boa graça de nosso Deus, vamos começar aqui o nosso estudo, nossa mensagem de hoje. Pega a sua Bíblia aí, espero que ela já esteja em suas mãos, abre lá em Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Estamos refletindo em Tito, a nossa ideia é percorrer todo o livro e entender o que Deus tem para nós. Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. A gente está falando aqui sobre o tema do livro, Fundamentos de um Cristianismo Frutífero. A gente falou semana passada, no domingo passado, sobre convicções, a base aqui das convicções que vão gerar realmente uma vida frutífera, uma vida cristã frutífera. E agora ele começa a falar aqui um pouco sobre liderança, sobre uma maturidade espiritual que deve fazer parte da vida do líder da igreja, mas é óbvio que isso não se refere apenas ao líder, mas a todas as pessoas, É esperado isso de todos. Então vamos ver aqui, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Deixei-o aí na ilha de Creta a fim de que você pudesse fazer tudo quanto fosse necessário e pusesse em ordem o que ainda faltava, e que nomeasse em cada cidade líderes que seguissem as instruções que eu lhe dei. Os líderes que você escolher devem ser bem conceituados e que ninguém possa culpá-los de nada. Devem ser maridos de uma só mulher e seus filhos devem amar ao Senhor e não ter fama de desordeiros ou de ser desobedientes a seus pais. Os bispos devem ser homens de vida irrepreensível, porque são ministros de Deus. Não devem ser orgulhosos nem briguentos. Não devem ter o vício da bebida, nem ser violentos, nem ser gananciosos por dinheiro. Devem gostar de ter hóspedes em casa e amar o bem. Devem ser homens sensatos e justos. Devem ter a mente pura e ser dotados de domínio próprio. Sua crença na verdade que lhes foi ensinada deve ser forte e firme, a fim de que possam ensiná-las a outros e mostrar aos que discordam deles onde é que estão errados. Eu li aqui na versão Bíblia Viva, e a gente vai fazer uma reflexão nas duas versões aqui, tanto na Bíblia Viva quanto na Bíblia da edição revista e atualizada, que a gente está com mais costume. Vamos ter uma oração e pedir a orientação de Deus para essa nossa mensagem hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de pararmos, refletirmos aqui nos teus ensinamentos.
O Senhor abençoe todos que estão agora sintonizados, assistindo a isso nesse momento. Aqueles que estão vendo em outro momento, seja de manhã, tarde ou à noite, que o Senhor abençoe. Que seja um momento produtivo, que essa mensagem venha realmente de encontro à necessidade espiritual que temos. E que todos nós alcancemos uma maturidade espiritual que o Senhor espera. Nos ajude enquanto estamos sendo confrontados aqui com muito do nosso comportamento com esse texto e que possamos tomar decisões e agir em relação a tudo isso. Agradecemos por tudo que o Senhor fez, que o Senhor tem feito, o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Então, maturidade espiritual é o assunto desse trecho. Paulo, que está escrevendo aqui a Tito, que é um pastor aqui que foi levantado, e ele fala para Tito ir até Creta, né, onde ele passou pouco tempo. Paulo esteve em Creta pouquíssimo tempo. Se você ver lá no livro de Atos, no capítulo 27, a gente não vai ver esse trecho, mas Atos 27, versículos 7 e 8 mostra ali que Paulo passou alguns dias em Creta e ele estabeleceu uma igreja naquela cidade. Não houve tempo suficiente para ele organizar tudo e preparar alguém que liderasse aquela igreja. Então, quando ele prepara Tito para essa função e ele fala para ir até Creta, aí, naquele local, que ele pusesse algumas coisas em ordem, estabelecesse líderes para desenvolver, né? Então Tito deveria fazer algumas coisas ali em relação àquela igreja, tanto corrigir doutrinas e práticas incorretas que o povo estava tendo por falta de uma liderança firme nas igrejas de Creta, e uma tarefa que Paulo não pôde completar, e dar uma encorajada nas igrejas de Creta, porque o povo estava ali sem liderança e acaba sofrendo muito nas mãos dos falsos líderes, né? Então esse era um grande propósito. E o principal aqui seria constituir esses líderes qualificados, né, espiritualmente. E Paulo aqui no versículo 5, né, ele usa o termo presbítero ou líderes, né? Como ele fala, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituir presbíteros conforme te prescrevi. Então, colocasse ali líderes sobre essas igrejas. Ele usa a palavra aqui presbítero, uma passagem paralela a essa que está em Timóteo, 1 Timóteo, a gente vê muita semelhança. Ele usa em outro momento, aqui ele usa presbítero e depois ele usa bispo, né? Nessa passagem. Então, a diferença aqui entre presbítero e bispo, a função no fim das contas é a mesma. A única diferença que seria é que a palavra presbítero está mais ligada às qualidades espirituais da pessoa, né? Uma maturidade cristã, uma experiência com Deus já adquirida. Então, o presbítero, quando ele fala estabelecer presbíteros, pessoas já experimentadas, pessoas que já têm uma caminhada com Deus, e o presbítero também uma pessoa madura espiritualmente. E o bispo está ligado aqui mais especificamente às responsabilidades pastorais. Então, o presbítero tem a ideia de alguém maduro espiritualmente, alguém experiente, e o bispo alguém que exerça funções, responsabilidades pastorais. E a epístola aborda e foca aqui principalmente nas boas obras oriundas da fé em Jesus. Então, uma fé que produz fruto, né? Que é o assunto principal. O versículo 6, então, ele começa a falar sobre algumas coisas, né? E ele começa a falar aqui, alguém que seja irrepreensível, né? Ou na outra tradução que a gente leu, no versículo 6, ele fala alguém... deixa eu achar aqui que eu já não estou enxergando mais nada. Os líderes que você escolher devem ser bem conceituados e que ninguém possa culpá-los de nada, ou seja, sejam irrepreensíveis. Não tenham nada na sua conduta, né, que leve alguém a condená-los.
Ou seja, essa palavra ela não está se referindo a uma perfeição livre de pecado, não é essa a ideia, mas uma vida pessoal que está acima de qualquer acusação legítima ou escândalo público. Então essa é a ideia. Então uma vida irrepreensível, não tem nada que desabone a pessoa na sua função. Então é um requisito geral para líderes espirituais e para todo cristão que preze pela honra. É óbvio que como líder cristão, isso é muito óbvio, né? Infelizmente é algo muito difícil da gente ver em abundância. Não é tão abundante assim líderes que tenham essa característica. Mas esse é o pré-requisito, né? Alguém que seja irrepreensível, que não tenha nada na sua conduta que o desabone. Mas não é apenas para líderes. É fácil a gente cobrar isso de líder, mas a gente tem que cobrar isso de nós mesmos, de todos nós. Todos os responsáveis por famílias, todos os cristãos devem ter a mesma conduta, né? Então, é um requisito geral para líderes espirituais e para todo cristão que preza pela honra. Se você preza pela honra, se você quer realmente honrar o nome de cristão que está sobre você, a qualidade, a responsabilidade de ser irrepreensível, de ter uma conduta irrepreensível é fundamental. Então, a responsabilidade é de todos. Se nós esperamos isso dos líderes, por que não esperar isso dos liderados? Amém? Então, é fácil você olhar para mim e esperar isso de mim, mas deve ser a mesma facilidade eu olhar para você e esperar isso de você, porque a palavra serve para mim, serve para você. E o trecho deixa claro que existe 3 áreas principais onde o líder deve ser irrepreensível, onde não deve ser acusado de nada, como a gente viu aqui. A primeira área é a vida familiar. São áreas sensíveis aqui, mas são áreas essenciais que a gente deve buscar e prezar por isso. Primeira área familiar, no versículo 6, ele fala, alguém que seja irrepreensível, ele vai trazendo aqui algumas características. Marido de uma só mulher. O que isso quer dizer? Literalmente aqui, homem de uma mulher só, né? Dedicado e fiel à esposa. E aqui ele não está falando de divórcio ou de alguém que tem mais de uma mulher, que se relaciona com mais de uma mulher. Ele está falando de pureza interior e exterior na área sexual. O que adultera com uma mulher está fora de si, como fala em Provérbios 6, né? Provérbios 6, 32 e 33. O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia e o seu opróbrio nunca se apagará. Então, ser marido de uma só mulher é realmente manter-se puro na área sexual, se relacionando com a sua esposa. E esse é um princípio essencial, sendo que a gente entende que Jesus amplia a questão do adultério lá em Mateus capítulo 5, né? Que é aquele que olha para uma mulher com intenção impura, no coração ele já cometeu adultério. Então a importância de manter a mente pura, o coração puro de intenções erradas. Porque às vezes muitas pessoas, homens, mulheres, têm um fracasso na vida conjugal e ele fica fantasiando coisas na sua mente, falando, eu não fiz nada na prática, então tá tudo ok. O adultério começa na mente, que passa para o coração, e se aquilo não for tratado, aquilo gera-se uma ação propriamente dita. Então, o marido de uma só mulher é alguém que está aqui puro interiormente e exteriormente na área sexual. Não dá vazão a pensamentos, a ideias, a sensações, e ele se restringe a ser marido de uma só mulher e tem isso bem firmado no seu coração e na sua mente. Então, uma vida que vai gerar uma vida familiar melhor. Ele continua falando no versículo 6, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. E na outra versão ele diz aqui, devem ser maridos de uma só mulher e que seus filhos devem amar ao Senhor e não ter fama de desordeiros
ou ser desobedientes a seus pais. Então tem muita coisa importante que ele fala aqui. Filhos crentes que amam ao Senhor. Então são filhos que têm uma fé salvadora e que refletem isso numa conduta transformada, né? 1 Timóteo 3,4 diz que os bispos devem ter filhos submissos. E a passagem de 1 Timóteo, quando fala de filhos submissos, tem a ideia de filhos menores, né? Filhos pequenos, que respeitam os pais. E aqui ele não está falando, não dá ideia de filhos pequenos, mas já filhos adultos que desenvolveram uma fé em Jesus salvadora, e essa fé é claramente vista na sua conduta, é uma fé que é refletida na sua conduta que mostra que eles estão andando na verdade, que eles entenderam o Evangelho e que vivem na verdade através da sua conduta. E aqui também fala que filhos que não andem em dissolução ou insubordinados, ou que tenham fama de desordeiros e desobedientes. O que é dissolução? Dissolução aqui é a libertinagem. O que é libertinagem? Pessoas que se entregam sem nenhum tipo de moderação aos prazeres sexuais. É óbvio que não é esperado de ninguém esse tipo de comportamento, não só de filhos de pastores, de líderes, mas de ninguém. A dissolução, a libertinagem é algo que destrói a vida das pessoas. Uma vida entregue nos prazeres sexuais, né? E hoje cada vez mais um mundo desordenado, onde essa liberdade vem dando acesso a muita gente, a muita coisa que não é própria do Evangelho, né? Então, não deve ser entregue a esse tipo de prática. E ele também fala dos insubordinados, ou seja, filhos aqui de líderes que são rebeldes contra o Evangelho, uma rebeldia voluntária, alguém que conhece a verdade, mas voluntariamente se rebela. Isso é uma coisa séria, né? Então, uma vida familiar estruturada. Então, esses requisitos são importantes para a liderança da igreja e para uma sociedade saudável. A sociedade está desestruturada como está por falta de uma vida familiar saudável, emocionalmente saudável e espiritualmente saudável. Então, isso é muito, muito sério. Então, você não se sentiria muito à vontade se o líder da sua igreja não tivesse esse tipo de conduta ou esse tipo de família. Isso afeta muitas vezes. Agora, será se a gente concorda que isso deve ser realidade para a sua vida e deve ser uma característica também para cada líder de família dessa sociedade? A regra de medir os outros não pode ser diferente da regra de medir a si mesmo. Se esses princípios você exige da liderança da sua igreja, você tem que exigir para si, porque o princípio é importante para todos. Ou seus filhos podem ser dissolutos, viver na libertinagem ou ser rebeldes contra o Evangelho, né? Ou você pode deixar de ser marido de uma só mulher e cair também numa vida impura. Isso é restrito para líder? Não, é uma questão comum para todos. Todos devem se preocupar com isso. Faz parte de uma vida cristã frutífera ter uma vida familiar estruturada. Então é muito importante a forma como você lida, como você instrui seus filhos. Se o seu filho está aí, presta atenção no que eu vou falar. Você que é pai e nesse período de pandemia o seu filho não vê você no horário dos cultos parar para assistir o culto online, depois você quer que o seu filho obedeça a palavra como se ele não vê obediência em você. Vocês, pais, têm a responsabilidade de dar o primeiro exemplo para os filhos. Ah, meu filho não lê a Bíblia, mas o seu filho vê você lendo a Bíblia. Ah, o meu filho não ora, mas o seu filho vê você orando. O seu filho vê você assistindo os cultos, o seu filho vê você priorizando as coisas de Deus. Você mostra obediência à palavra, ou você é um exemplo de rebeldia que o seu filho pode ser rebelde da palavra também, porque às vezes não vê você
dando esse exemplo. Então é uma coisa muito importante, muito séria. A gente vê tanta desgraça nesse mundo por causa de filho que não foi instruído, não foi trazido para o ensino da palavra, foi colocado a obedecer, a entender, compreender e a vivenciar esses princípios. Isso é muito importante. Então, a vida frutífera começa com uma instrução bíblica. E se os filhos não verem você fazendo isso, eles vão pensar assim, se o meu pai não faz, por que eu vou fazer? Se você quer que seus filhos façam alguma coisa, seja o primeiro a fazer. O primeiro a encorajar, o primeiro a incentivar, o primeiro a mostrar que isso funciona. Se a palavra não funcionar na sua vida, não vai funcionar na vida do seu filho. Então isso é muito importante. Então, a vida familiar, fundamental a ser irrepreensível. Segundo lugar, vida pessoal, versículos 7 e 8, ele diz aqui, vou ler aqui da outra versão. Os bispos devem ser homens de vida irrepreensível porque são ministros de Deus. Não devem ser orgulhosos nem briguentos, não devem ter o vício da bebida, nem ser violentos, nem ser gananciosos por dinheiro. Devem gostar de ter hóspedes em casa e amar o bem, devem ser homens sensatos e justos. Devem ter a mente pura, ser dotados de domínio próprio. Sua crença na verdade que lhes foi ensinada deve ser forte e firme, a fim de que possam ensiná-los aos outros e mostrar aos que discordam deles onde é que estão errados. Na versão revista e atualizada aqui, a gente tem a ideia assim, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então a vida pessoal do líder, do presbítero, do bispo, deve ser uma vida organizada, irrepreensível, que não tenha nada na sua conduta que o desabone. Então, quando ele fala bispo, aqui lembra que eu falei que a pessoa é relacionada a atividades pastorais, né? Então aqui tem a ideia realmente disso, de um supervisor, de um administrador de propriedade de outros, né? Como ele chama aqui de despenseiros de Deus, ou são pessoas que estão administrando recursos, bens que não são dele próprio, mas é que de outra pessoa. Então o bispo deve administrar e supervisionar e orientar as vidas das pessoas que estão sob o seu cuidado. São vidas que pertencem a Deus e é responsabilidade dessas pessoas instruir, encorajar, aconselhar, cuidar para o bem-estar daqueles a quem o Senhor se preocupa, né? Então as atitudes do bispo refletem o quão perto do seu Senhor estão. As atitudes de cada pessoa, tanto do líder mostra, enquanto dos liderados, mostra o quão perto de Deus eles estão. Se é uma vida pessoal centrada na palavra, de acordo com esses princípios aqui, mostra que eles estão mais próximos de Deus. Quanto mais longe dos princípios, mais longe de Deus estão, né? Então ele fala que se existe vícios, quando ele fala aqui que é dado ao vinho, é cobiçoso, né? Pessoa que tem vício, aqui ele fala dado ao vinho, vício na bebida ou qualquer outro tipo de vício, coisa que toma o lugar de coisas importantes da sua vida, mostra que Deus não está tendo prioridade. Ele fala aqui cobiça com a ideia de se tornar pastor para ganhar dinheiro, torpe ganância. A pessoa que tem a ideia, como vira e mexe a gente escuta muita piada disso, né? A pessoa, eu vou virar pastor para ganhar dinheiro e ser rico. Se você soubesse que as coisas não são assim, né? Quem leva o evangelho a sério, né? Sem mercadejar a palavra, vai ver que a coisa não é simples. A função de líder é para quem realmente é chamada para isso. Porque
não é simples, não é fácil entender o processo, o chamado, a vivência, é tudo muito complicado. Você estar sempre disponível a ser útil para as pessoas, você tá todo mundo olhando o que você faz o tempo todo, então é uma responsabilidade gigante de estar em condições de ser útil para as pessoas. E quem acha que alguém faz isso só por dinheiro é doido, porque a função do bispo, do presbítero, ela não termina quando acaba uma pregação. É uma função constante, né? Estar alerta, atento e disponível em condições de ajudar, de socorrer, de instruir, de aconselhar, seja a qualquer momento que for e qual seja o problema que for. Então ele tem que ser psicólogo muitas vezes, tem que ser administrador, tem que ser pregador, palestrante, tem que ser pai, tem que ser irmão, tem que ser avô, tem que ser construtor, organizador, mecânico, bombeiro para apagar incêndio, médico para curar feridas. A coisa é feia, né? É difícil. Então, a vida pessoal do líder muitas vezes é o cartão postal da sua mensagem. E isso não se restringe ao líder. Então, o cartão postal da sua vida, muitas vezes, o cartão postal, a sua vida vai ser o postal que reflete a mensagem que você diz que entrega, que você diz que vive, que você diz que acredita. Então é muito sério isso, né? Então o líder não pode cair nesses erros, né, que envolvem aí esses versículos, né? O orgulho, brigar demais, pessoa briguenta, não faz parte, não deve fazer parte da vida dele esse tipo de realidade. Como ele fala, deve ser hospitaleiro, né? Gostar de receber pessoas, não gostar desse estar sempre lutando, embate com as pessoas, em guerras, mas preocupado sempre em fazer a vontade do Senhor. Né? Ser receptivo, hospitaleiro, recebe bem as pessoas em casa, na igreja, em todas as situações. Então a vida pessoal tem que estar em dia, em condições também, tem que ser irrepreensível. Em terceiro lugar, o versículo 9, para finalizar aqui, ele diz: sua crença na verdade que lhes foi ensinada deve ser forte e firme, a fim de que possam ensiná-la aos outros e mostrar aos que discordam deles onde é que são errados, né? Então ele fala que apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, para encorajar, para levar a turma para frente, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, aqueles que estão vivendo no pecado, estão vivendo no erro. Então a doutrina bíblica sã, ela não somente deve ser ensinada, mas ser acatada com uma convicção profunda, né? Então, quando nós lidamos com verdades doutrinárias, o texto diz da necessidade da gente exortar e convencer. Então, quando a gente trata da palavra, eu tenho tanto que exortar, encorajar, levar a turma para frente, quanto convencer aqueles que estão em desacordo. Mostrar a verdade de uma forma que essa verdade vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que vai levar a uma transformação, uma mudança. Então o ensino bíblico, ele incentiva uma vida balizada nos princípios, né? E confronta erros. A palavra confronta nossos erros, confronta o nosso ego, confronta a nossa disposição para o mal. Isso é uma verdade, uma realidade. E a gente vive hoje num mundo muito esquisito, porque é um mundo que tem muitas verdades, um mundo muito relativizado, sendo que quando se trata de verdade absoluta, poucas pessoas defendem a verdade absoluta. Não, aquilo que é verdade para mim não é verdade para você. Não, verdade é verdade. Não existe uma relativização da verdade em si, principalmente no que se refere à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade.
Se ela não é verdade para você, ela não funciona para você. Mas se ela não funciona para você, não significa que ela deixa de ser verdade por isso. Ela é verdade. Ela só não funciona para você porque você não vive isso. Um remédio não deixa de ser remédio porque ele não cura você naquilo que você quer. Uma dipirona cura dor de cabeça em todo mundo que toma quando está com dor de cabeça. Hoje, com essa relativização, é muito complicado, né? Aquela ideia, siga o seu coração, essa é a minha verdade, nem tudo que te faz bem vai me fazer bem. Essa relativização não funciona com relação a princípios de vida da palavra. Mostra que um mundo onde não compreendem o absoluto, né, a verdade absoluta, mas ficam relativizando todas as coisas. Mas uma crença doutrinária firme é exigida dos líderes. Você não quer um líder que fica relativizando tudo. A mentira pode em determinado momento, em outro momento não. Mentira é mentira. Mentira é pecado e a Bíblia diz isso e ponto. Pecado é pecado independente do tamanho, da situação, da circunstância. Pecado é errar o alvo de Deus, que é a perfeição. Então, nós pecamos, o pecado tem que ser confrontado. Você comete erros, esses erros têm que ser confrontados. E cabe ao líder ser o melhor e maior exemplo disso. Se o líder erra, deve pedir perdão, se arrepender e mudar a sua atitude. Nós não somos infalíveis, não temos a pretensão de falar que não cometemos erros. A gente tem que fazer o possível e o impossível para fazer o melhor e o mais correto possível de tudo. Então, uma crença doutrinária firme, como fala nos textos aqui, né, ser firme, apegado à palavra, dentro da doutrina, exortar e corrigir. Então, nós temos essa responsabilidade. Pessoas maduras espiritualmente entendem isso e se deixam exortar pela palavra e se deixam corrigir. Não vão ficar com aquele mimimi, com aquela, não pode falar isso comigo, que fica doído. Se o que é dito para você, para te exortar, para te encorajar, está dentro da palavra, se aquilo que é dito para você para te corrigir, está dentro da palavra, mostra claramente, confronta que você está errado, se você é uma pessoa madura, você vai ouvir, vai ponderar, falar, realmente, eu estou errado de acordo com a palavra. E você vai mudar a sua atitude, não vai ficar de raivinha, de biquinho, agindo igual uma criança de 5 anos. Não falo mais com ele. Tô de mal. Isso é coisa de criança de 5 anos. Pessoas maduras espiritualmente se confrontam com o pecado e usam a palavra para confrontar a sua vida e tomar atitudes em relação a isso. E não ficar aí se condoendo, falou isso. Se o que foi dito está certo dentro da Bíblia, então muda a atitude. Não é ficar fazendo drama e criando problema em relação a isso. Posso ouvir um amém? Né? Então, pensa nessa situação. A maturidade espiritual é entender que relativizar a verdade é se enganar. É se enganar. Deus espera que você se posicione. Um posicionamento que vai alterar atitudes da sua vida, vai alterar o rumo da sua conduta. E que alterem a visão sobre a sua vida familiar, a vida pessoal e as suas crenças particulares. Suas crenças doutrinárias. Então, no fim do versículo 8, ele fala que o líder deve ter domínio de si, né? Ele deve colocar as coisas em ordem de acordo com as suas convicções e que se não há ordem é porque talvez não está tendo posicionamento. Então, quando você lê esse trecho, você entende a necessidade de ter uma vida familiar, uma vida pessoal, crenças doutrinárias ajustadas, alinhadas com a palavra. Então, quando você olhar para os seus filhos pequenos, lembre-se desse trecho, né? Seus filhos não podem ser adultos no futuro que vão viver em dissolução, rebeldia contra a palavra.
Você tem responsabilidade de formar neles um tipo de caráter de alguém que tem total reverência à palavra, temor de Deus. E isso começa desde criança, desde pequeno. As crianças têm que entender o que é norma, o que é princípio, o que é certo, o que é errado, o que é a rebeldia, como a Bíblia ensina a corrigir rebeldia nos filhos. A Bíblia ensina muito isso lá em Provérbios. Então, Deus deu essas vidas para você forjar. Você que tem filhos, Deus te deu essas vidas para você forjar neles o caráter que vai transformar o mundo, vai transformar a sociedade. O que a gente tem hoje são jovens, crianças, adolescentes e adultos que cresceram descoordenadamente, e hoje a sociedade está o caos do jeito que está, por falta de vidas familiares estruturadas, de vida pessoal estruturada, de crenças doutrinárias estruturadas. Então você é alguém de uma conduta irrepreensível, que tem sido forjado na palavra, forjado no compromisso com Deus, uma vida realmente enraizada na verdade? Ou você está no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, só no pagode? É triste quando alguém se deixa levar dessa maneira. Então, que você seja responsável, porque hoje esse texto está confrontando você, esse texto está te encorajando, mas ele está confrontando você. E ao ler isso, que você não seja a turma que escolhe o que quer acreditar ou escolhe o que quer crer, ou o que quer obedecer, que você seja confrontado, tome as atitudes firmes em relação a isso. Que não fique parafraseando as coisas, mas que você tome atitudes reais, firmes, diretas nessa questão. Amém? Uma vida cristã frutífera, ela precisa de confrontação. Confrontar a si mesmo, olhar para o espelho e falar: você está fazendo errado isso, isso e isso. A palavra te fala que isso está errado e você precisa agir em relação a isso. Então, é muito fácil viver de qualquer jeito, mas viver de acordo com a palavra exige disciplina e a gente precisa aprender a fazer isso. E os frutos, as recompensas disso são inimagináveis. Então, pensa nisso. Seja maduro, não seja uma criança que só faz o que bem entende e torce o nariz quando é para fazer o que ela não gosta. Pessoas maduras cumprem o que precisa ser cumprido, fazem o que precisa ser feito, não ficam fazendo manha, rangendo igual porta com defeito, né? Então pensa nisso, vamos tomar essas atitudes. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus me ajude a ter essas qualificações espirituais para sermos bons despenseiros, bons administradores de vidas que Deus tem nos proporcionado, tanto a nossa própria quanto as vidas daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Amém? Vamos orar. Pai, abençoe cada um, que haja maturidade emocional e espiritual, que possamos ser pessoas de conduta irrepreensível, que nada nos desabone, mas que possamos honrar a Ti, produzindo frutos verdadeiros. Nos ajude, que nesse momento de quarentena possamos parar e pensar na nossa vida, no que temos feito, se temos sido prudentes, tendo vida com o Senhor, gastando tempo com a Tua palavra, gastando tempo em oração, gastando tempo na instrução dos filhos, aqueles que têm filhos, que o Senhor ajude cada um a forjar neles o caráter de Jesus, que não sejam no futuro pessoas dissolutas, libertinas, pessoas rebeldes contra o Evangelho, mas que o Senhor nos ajude a viver a Tua palavra, a viver cada princípio e tomar isso como algo que precisa ser vivenciado a todo custo. Que o Senhor nos ajude, fortaleça cada um, nos perdoe naquilo que temos errado, nos ajude a consertar, a voltar para o rumo. E abençoe cada um que está assistindo agora, que precisa também ser confrontado. Não venhamos a fazer vista grossa com os nossos erros, com as nossas incapacidades. Precisamos colocar tudo perante Ti, que o Senhor nos ajude a resolver, a colocar as coisas no rumo. E Te pedimos isso, que o Senhor nos ajude em nome de Jesus, e também abençoe cada um nesse momento de pandemia, nos reforce a nossa
a nossa condição espiritual, a nossa força e a nossa inteligência espiritual para agir de acordo com o princípio certo, para depois não ficarmos aí chorando porque agimos errado mesmo sabendo que deveríamos ter feito outra coisa. Nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, maturidade espiritual. Com isso a gente vai finalizar nosso encontro de hoje. Estamos iniciando essa semana, estamos iniciando um novo mês amanhã. Vamos começar fazendo as coisas mais direcionadas, mais certas, mais firmes. Isso é fundamental, certo? Então não desanima, siga em frente, lê de novo essa passagem, reflita, coloque isso como uma meta da sua semana. Vamos seguindo em frente, vamos chegando, vamos, né? Não para, não se acomoda, joga essa apatia de lado e vamos para cima, vamos para frente, seguindo em frente naquilo que Deus quer para nós, certo? Quarta-feira, lembre-se, temos o nosso culto às 19h30. Domingo que vem, 9h30 da manhã, aulinha para as crianças, nosso PIB Livre Kids. Vai estar disponível no nosso canal no YouTube, nas nossas plataformas. Segue lá se não seguiu no YouTube. Procura lá a Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora, PIBLJF. Curta a nossa página no Facebook, também vai estar disponível lá, transmissão. E também no Instagram, beleza? Fique firme, esteja atento às nossas atividades. A gente pode aparecer com uma live surpresa a qualquer momento, mas se prepare, fique atento que Deus tem coisas grandes para nós. O período é de pandemia, as coisas estão acontecendo, mas Deus continua atuando, continua salvando, fortalecendo, curando, mudando o rumo de histórias e que Ele mude o rumo da sua história a partir de agora, dessas decisões que você está tomando aí. Amém? Se você ainda não tomou atitude com Jesus, dá um jeito na vida. Para de ficar atrapalhado aí. Segue o seu rumo, pede Jesus para entrar no seu coração, mudar a sua vida. Se comprometa com Ele a cumprir a palavra e tome essa atitude e vamos seguindo em frente, porque Jesus está para voltar e a gente quer se encontrar com Ele e viver para sempre na presença dEle. Já falei demais hoje. Você falou, você tá aí, é verdade, falou mesmo. Mas boa semana para você e na quarta-feira a gente se encontra de novo, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até a próxima.